Boa noite, pessoal. Então, já apresentados, alguns eu já conheço, alguns vou conhecer durante essa noite. Então, como foi colocado aqui, né, pelo Dudu, parabéns pela Sangef, que essa é uma das, talvez, dos pilares da deficiência do cenário musical, essa dificuldade que o músico tem de entender que a associação é básico. É básico. Então, parabéns. Tanto que é básico, nós estamos aqui agora. É uma das coisas que a gente vai falar essa noite, né? Mas como o Dudu falou, eu vou apresentar um pouco do meu currículo aqui, não só para vocês saberem com quem vocês estão falando, mas para a gente já tirar lições em cima daquilo que eu vivi. Né? Como o Dudu falou também, eu criei o primeiro curso de gestão de carreira musical do Brasil, aqui em Florianópolis, isso em 2007, na Faculdade Estácio de Sá, em Barreiro, São José. Então, nos últimos 10 anos, eu formei cerca de 150 alunos, alguns estão aqui essa noite, alguns vão falar um pouquinho de como é que foi essa experiência, né, Sérgio? Os outros ficam à vontade, né? Está lá o meu amigo Dudu também, obrigado, Dudu, pela presença. E outros vão conhecer agora, mas eu quero contar um pouco dessa história e vou explicar para vocês logo no começo como é que vai ser, tá? Por que a Kelly está aqui hoje comigo? Porque eu quero trazer uma novidade. Vocês estão sendo os primeiros, desde 2007, que eu iniciei o curso, a poder entender o que vai acontecer, o que nós estamos oferecendo daqui para frente. Tá? Então a Kelly é coach executiva, a gente vem conversando já há alguns meses, é uma pessoa apaixonada pela música e queria ter essa oportunidade de contribuir para o desenvolvimento dos artistas. Então, através das nossas conversas, nós estamos aqui hoje, como o Dudu falou, para apresentar para vocês. Então, eu vou mostrar um pouco, como eu falei, da minha carreira, para a gente tirar lições. Depois eu vou mostrar para vocês alguns estudos de caso do passado. A maioria, como o Dudu falou, quem que é do samba aqui? Levanta a mão, que é o pessoal do samba. Samba é geral, né? Do rock. Aí, muito bem, eu também sou do rock. Na verdade, eu sou de tudo, né? Mas, ou seja, na verdade, a música é uma atividade que existe desde que o ser humano existe na Terra, e ela passou por diversos processos, e a gente vai falar um pouco disso. Mas eu vou mostrar para vocês 4 casos hoje à noite, de pessoas que vocês conhecem muito bem, artistas brasileiros que já são história, para vocês terem uma ideia do que eles passaram para poder conseguir o que eles conseguiram, para a gente já ter um parâmetro, para a gente poder, né, ter algo para se apoiar. Porque quando a gente entra na carreira, a gente tem pouca base, né, principalmente na música. Por que eu criei o curso de gestão? Exatamente por isso. Vou explicar para vocês como é que ele funciona, como ele foi criado, para vocês saírem daqui com mais substância, ter mais base naquilo que vocês estão fazendo, poder analisar o que vocês têm feito de certo, o que têm feito de errado, o que precisa ser feito para alcançar aonde vocês querem chegar. Mas a novidade com a Kelly é exatamente o nome hoje, então é Moldando Sua Mente para o Sucesso, porque é a primeira vez que nós vamos ter uma parceria entre o professor de gestão e a coaching que vai possibilitar vocês terem um acompanhamento para alcançar aquilo que vocês precisam alcançar se vocês quiserem chegar aonde almejam, né? Vamos ver como é que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar por aqui. É o botãozinho certo? Eu acho que o problema é o cara que está por trás. Então, tá aí, né? Esse aí sou eu, não é o Casagrande. Né? Todo mundo fala, quando vê essa foto, na rua ele me para, olha o Casagrande. Né? A Kelly vocês também já viram. Então, vou falar um pouco sobre minha carreira. Minha carreira está voltada para o heavy metal, né, para o rock pesado, mas, como eu falei, se aplica a qualquer uma. Né? Hoje, a partir dos anos 2000, 2003, 2010, 2011, começou a surgir o reconhecimento daquilo que eu fiz nos anos 80. Então, nos anos 80, eu integrei uma banda de heavy metal chamada Vírus, e o Vírus conseguiu algumas façanhas para a história do rock brasileiro, que estão registradas aqui. Vocês estão vendo, por exemplo, ali na mão eu tenho 2 revistas, né, especiais, uma com os 60 grandes álbuns do metal brasileiro, e a outra a história da bateria no Brasil, porque eu sou baterista, e aos poucos você começa a ver que o trabalho que você fez lá nos anos 80 começa a ganhar seu lugar na história.
E eu comecei a ficar empolgado cada vez mais de estar aqui com vocês para mostrar que não foi algo em vão, foi algo que já virou história, já virou fenômeno social. Então eu estou entre os bateristas que fizeram a história da bateria no Brasil, né, lançando aquele álbum, o SP Metal, que foi a primeira coletânea de heavy metal no Brasil e abriu espaço para o heavy metal brasileiro para o mundo inteiro. A partir daquele álbum a gente começou a receber cartas de tudo quanto é lugar do planeta Terra, né? Inclusive esse álbum saiu ano passado na Finlândia, 32 anos depois dele ter sido lançado aqui, em 84, em vinil também, vinil colorido. Então é muito bacana você ver que uma coisa que você fez lá em 84, 32 anos depois está sendo relançado na Europa. É muito bacana a gente ver que o que a gente fez com conhecimento, com garra, com coragem, dá esse resultado. Então um pouquinho, né? Quem é do rock conhece o Gastão Moreira, um dos melhores jornalistas, acho que os outros também, né, da música brasileira, e olha o que ele fala sobre a banda que eu toquei, né? Conheci o Vírus quando a cena brasileira, em geral, era muito amadora. Foi a primeira banda que vi se preocupar com outros aspectos essenciais do show business, como cenário, figurino, boas fotos e divulgação. Parecia uma banda gringa, dava gosto de ir nos shows. Acho que eles deram um upgrade no metal brasileiro, com sua postura profissional e visão mais ampla sobre o mercado da música. Então, para vocês saberem que a gente conseguiu fazer isso nos anos 80, né? Quem tiver a idade próxima da minha, lembra como era ser músico no Brasil nos anos 80, como eram os equipamentos, como era tudo que existia, e como foi difícil galgar isso que vocês leram, ou seja, trazer profissionalismo, ainda mais para o heavy metal, que era o mais marginal dos estilos musicais, por nem sequer ser brasileiro tipicamente, né? Tinha outras dificuldades, como a cultural, para entrar aqui. Mas como ele falou ali, né? Para quem conhece também, o Kiko Loureiro, talvez hoje o guitarrista brasileiro mais importante do mundo, porque na época que ele fez esse depoimento ele estava no Angra, hoje ele está no Megadeth, para quem conhece, um dos grandes expoentes do metal mundial. E ele também deu o seguinte depoimento: no nascimento do metal brasileiro, entre as bandas que se destacavam nos anos 80, com certeza o Vírus foi uma referência de profissionalismo, qualidade e dedicação. Espelho para todas as bandas existentes na época e para as que surgiriam em seguida. O empenho na produção dos seus shows era realmente muito superior ao que acontecia dentro do segmento. Então, para vocês entenderem, né, e eu passar para vocês um pouco do que eu estou falando, né, essas são as imagens do show. Né, por exemplo, quem sabe como era difícil você ter um Marshall em cima do palco nos anos 80, ter tudo Fender, ter tudo importado no palco era difícil, impossível para a maioria das pessoas, e nós não éramos ricos, tá? Era filhinho de papai. Sempre tem gente que já pensa o contrário, não, e pessoas de classe média normal tentando fazer o que até então era impossível. Então, só para vocês terem uma ideia, algumas fotos de como era a produção dos shows, como eram das fotos, como os dois acabaram de citar. Então eu acho importante a gente falar daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente experimentou, porque é fácil você se tornar mentor em alguma coisa que você não fez. Aí você faz uma faculdade, não menosprezando, né? Mas eu acho mais bacana quando você está conversando com alguém que fez, alguém que passou por aquilo. É como você conversar com um professor de história, não minimizando, se tiver algum aí não fica bravo, e conversar com alguém que lutou na Segunda Guerra Mundial, e você vai ver a diferença, né, entre os relatos, muitas vezes alguém que esteve lá no campo de batalha, só para vocês entenderem. E agora eu vou começar a falar então sobre a gestão. O que eu fiz então, pessoal? Em 2003, eu quis voltar para a música. Eu saí da música, não vou contar a história toda, senão não vai dar tempo. Casei, tive meus filhos, eu queria ver meus filhos crescer, eu viajava demais. Então eu falei, não vou ficar, vou dar um tempo. E preferi criar os meus filhos, não me arrependo, né? Hoje são maravilhosos. Um é desenhista, não é músico que nem eu, mas trabalha hoje para a Marvel e para a DC Comics, que é um feito também bastante considerável para um brasileiro. Mas então, eu saí e em 2003 eu quis voltar e montei uma produtora. Eu tenho muitos amigos na área da música em São Paulo, nas revistas, nas mídias em geral, e fui até lá, conversei com eles, falei, quero montar uma produtora. Isso
foi em 2003. Até 2005 eu não tinha conseguido nenhum resultado satisfatório, porque eu consegui bons artistas, artistas de qualidade. Então o que eu fazia? Eu ia na noite, né? Falava, pô, aqueles caras são bons, né? E chamava para fazer a produção. Só que aí você conseguia várias coisas para eles, mas eles não conseguiam arrematar. É como você botar a bola na cara do gol, né? E o cara chegar e pipocar, né? Chutar fora. Até que um dia eu fui numa rádio, levava os artistas sempre na TV, na rádio aqui, e um dos diretores da rádio falou assim para mim, Caio, você está fazendo a coisa errada. Eu acho legal quando as pessoas têm coragem, né, de dizer para você coisas assim, né? Porque muita gente não tem, a maioria não tem. Eu falei, o que eu estou fazendo de errado? Ele falou, você montou a produtora, mas você devia montar um curso para ensinar as pessoas. Porque você enxerga como que ele foi do vírus. Você está muito além, está lá, você está vendo a tua história. E a cabeça dele não é a mesma de vocês, eles não sabem o que você está falando. Eles conseguem até seguir as portas que você vem abrindo, mas eles não conseguem manter a porta aberta. Todo mundo que aqui trabalha, né, não só na música, mas qualquer outra profissão, sabe o quanto que é difícil abrir uma porta, mas o quanto que é muito mais difícil manter essa porta aberta. Então, foi aí que eu comecei a estudar para montar o curso de gestão musical. E como eu comecei a fazer vários cursos na área de administração e marketing, eu falei, não, eu vou me aprofundar para me tornar um profissional também dessa área. Eu me deparei com esse livro, né, que é o do Kotler. Algumas pessoas ainda consideram ele o maior guru do marketing, alguns até chegam a caçoar dele, mas não achei ninguém melhor até hoje, então eu vou ficar com ele. E quando eu vi esse livro, esse foi um dos primeiros livros que eu comecei a estudar para fazer o quê? Para comparar as carreiras dos artistas de sucesso com as empresas que fizeram sucesso, porque a gente até então não tinha parâmetro. Né? Quando você vai estudar qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que ter é quais os parâmetros. Se você é médico, por exemplo, né? O paciente chegou, você vai ter que trabalhar com parâmetros. Quais são os parâmetros? Batimento cardíaco, né? Pressão arterial, né? Fazer os exames para ver o nível, né, no sangue de glóbulos, não é assim que funciona? Então a gente tem que ter parâmetros. E as pessoas geralmente trabalham no olhômetro, no achômetro, não tem parâmetros para trabalhar. Trabalha em cima do eu acho. E uma vez eu fui fazer um dos cursos no Sebrae, e o nome do curso era exatamente o nome do primeiro módulo do meu curso hoje, que é quem planta acho, colhe quase. A frase para mim saltou, eu falei, é isso que eu vou fazer. Então, quem planta acho, né, semente de acho, vai colher pé de quase. Eu acho que o meu trabalho vai dar certo. Quase que deu certo. Porque você não pode trabalhar com o eu acho. Você tem que estar seguro com aquilo que você sabe. E para você saber, você tem que estudar. Para você estudar, você tem que buscar parâmetros. E aí que a gente começa a enxergar um quadro que antes a gente não via. Então, quem planta acho, vai colher quase. Já incomodei muita gente com essa frase por causa disso. Você acha que está legal? Quem já fez o curso comigo sabe como é que era, né? Eu até não deixava, eu acho que não acho não. Se você está no acho ainda é porque está ruim. Vamos estudar mais para você ver se está bom ou não. E como é que a gente faz isso? Com parâmetros. E quando eu vi esse livro a primeira vez, olha só o subtítulo então, como criar, conquistar e dominar um mercado. Então são 3 passos, você vai ter que criar um mercado que não existe, como está acontecendo com vocês aqui com a própria Sanjef, ou seja, é fácil a gente reclamar, mas não tem, aqui não tem, então não tem, mas a gente tem que ter essa coragem. Como é que eu vou criar o mercado? Isso é ter coragem de verdade, criar o mercado. Depois conquistar esse mercado e dominá-lo. E interessante porque em 86 para 87, o Vírus então participou de uma enquete da revista Metal e nós tiramos o primeiro lugar, o melhor grupo nacional, com 21% dos votos. E para mim eu falei, nossa, mas foi isso que a gente fez. A gente criou, como vocês acabaram de ver os depoimentos do Gastão e do Kiko, né? A gente criou um mercado, um sistema de profissionalismo no heavy metal que não existia. A gente conquistou esse espaço e a gente dominou.
Então, só para você ver que é possível em qualquer época, em qualquer lugar. Porque se foi possível fazer isso nos anos 80, com certeza em 2018 é mais fácil do que era. Claro, cada época vai ter suas dificuldades, né? Mas dá para fazer. Muito bem, então está aí, né, o curso, os 3 módulos do curso. E ali, só para vocês entenderem como esse curso foi montado, eu não satisfeito só com a minha experiência dentro do vírus, como eu falei, eu comecei a estudar. Então eu fiz para mais de 20 cursos entre Sebrae, Senai, nessa área de gestão, mas eu também estudei mais de 150 carreiras de artistas de sucesso, biografias. Quem vai na minha casa tem um armário só de biografia de tudo que você pode imaginar de artista. E estudar quer dizer o quê? Você vai ter que ler todas elas e você vai ter que colocar tudo dentro de uma planilha para você começar a ver. E é interessante, quando você começa a ver o que cada um deles fez, não importa se é a Carmen Miranda aqui em 1920 ou se é o Iron Maiden lá nos anos 70, você vai ver que o padrão de quem faz sucesso é sempre o mesmo. Então você começa a enxergar padrões. E aí você tem mais certeza de falar para o cara, você precisa fazer isso. Precisa fazer isso porque o Pixinguinha fez. E porque o John Bon Jovi fez, porque os Beatles fizeram. Então não importa o país, não importa se você é branco, negro, mulher, homem, índio, chinês, são as regras que estão por trás de tudo que a gente faz. Tem muita gente de todas as áreas que faz palestra, que adora dizer, não existe fórmula para isso. Eu não gosto dessa frase, eu não gosto. Não gosto e não concordo, porque é óbvio que existe fórmula. O cara que faz uma cadeira não tem um desenho para fazer a cadeira? Não é? O cara que faz um microfone, não existe uma foto, tem que ter, você tem que saber tudo que acontece aqui, que material que você usa, né? Potência, tudo tem fórmula. Então para fazer sucesso também existe fórmula. E você tem que seguir. Se você não seguir, simplesmente não acontece. Então eu estudei tudo isso para poder trazer para vocês e para todos os que já estudaram comigo e que estudarão, um pouco mais de base, para você trabalhar com muito mais consciência e ciência daquilo que você está fazendo. Né? Para você não estar investindo todo o seu esforço, todo o seu talento, todo o seu dinheiro dos outros, né? Para não chegar em lugar nenhum. Eu também tive depois, em 2011, 2012, 2013, a oportunidade de trabalhar com alguns artistas de renome mundial, como o Colin Hay, do Man at Work, né? O Cotton Coffee, do Inner Circle, e o Papa Willie, o que para mim foi o meu mestrado e doutorado dentro daquilo que eu vinha fazendo, que é entender o que é o sucesso na música, só que dessa vez num parâmetro mundial. Então eu tive a oportunidade de ser o personal assistant deles, e como eu estava lá não só para trabalhar, eu estava lá para estudar. Então todos os dias eu conseguia fazer diversas perguntas que eu formulava para poder trazer para as pessoas entender o que acontece no show business a nível mundial. Então tanto faz se é um grupo pequeno que está tocando aqui num bar de Floripa ou um artista mundial, a gente vê que as regras são as mesmas, só muda a proporção. É como fazer um avião, para o avião decolar, tanto faz ser um Cessna como um Boeing 747, a base é a mesma, vai mudar a proporção. Vocês concordam comigo? Não. Caco, você concorda? Caco de Oliveira, que legal ver alguns de vocês que já trabalharam comigo aqui. E daqui a pouco vocês vão falar para eu não me deixar mentir sozinho, né? Então vamos lá. Bom, aí nós começamos a perguntar para vocês, qual é a sua cosmovisão? Cosmovisão quer dizer a sua visão geral daquilo que você vê, do que você vive. Você pode aplicar isso para a sua vida. Todo mundo tem cosmovisões diferentes, porque vem da sua cultura, da sua família, da sua religião, do seu país. Mas qual é a sua cosmovisão dentro da música? O que você já sabe? Quantas carreiras você já estudou? Você já parou para estudar? Ou você já fez algum curso ligado na área de gestão para aprimorar a sua carreira? Eu já tive bandas durante o curso, uma delas foi a melhor de todas. Eles vieram fazer o curso e eu descobri que entre os membros da banda tinha um formado em Direito, tinha um formado em Contabilidade e o outro em Publicidade e Propaganda e um quarto que eu não lembro qual era a questão. Aí quando a gente entrou no ponto mesmo, de organizar e quem é que cuida da sua banda, foi muito engraçado ver como a gente às vezes muda de ramo
e não raciocina mais tudo que você trouxe antes. Então eu perguntei para eles assim, quem é que faz o jurídico da banda? Eles olharam para mim, ninguém. Tá bom, você não é advogado? Sou. Por que você não faz o jurídico? Ele, é. Quem é que faz a contabilidade da banda? Quem faz a parte, né, do que entra, do que sai? Ninguém. Não, você não é contador? Sou. Pois parece que eles tinham descoberto alguma outra coisa de outro mundo. Quem faz a parte da publicidade? Ninguém. Porque a gente veio de um sistema, a gente é educado, achando que tudo que você faz para uma coisa só. É como você está na escola, você está na aula de ciências, aprendendo ciências, nem sabe para que você vai usar aquilo, porque ninguém explica. Aí você vai para de matemática, vai para de história, vai de geografia. A gente é educado de uma forma a não ter cosmovisão. A gente acaba não tendo uma visão do todo. E você vê, isso é um exemplo real. Né? Não tinha ninguém cuidando nem do jurídico, nem da contabilidade e nem da publicidade. Eles tinham, imagina quantos anos se dedicaram para se formar naquilo. Mas simplesmente por quê? Porque eles não gostavam, se formavam numa coisa que eles não queriam. Agora eu sou músico, posso jogar fora minha carteirinha do AB, não quero saber de mais nada. Mas aí você cai num espaço que você poderia ter utilizado todo aquele esforço que você fez para poder gerenciar a sua própria carreira. Então, só para vocês entenderem que tamanho que isso é dimensionado. O que a gente quer para a nossa carreira? Em que estágio você está? Hoje eu vou mostrar para vocês alguns gráficos bem interessantes sobre isso. Então, vamos lá. Eu quis usar algumas metáforas para a gente entender o que acontece. E uma delas que eu gosto muito é essa, né? Da pessoa que está com um problema na córnea. Então, tem aquele esbranquiçado e você não consegue enxergar. Então, essa palestra que eu estou fazendo com vocês hoje, né? E para os interessados que quiserem continuar comigo e com a Kellen fazer o curso também, porque a gente vai mostrar para vocês como funciona, eu considero como se fosse assim, a pessoa entra no mercado como se tivesse um esbranquiçado, ele não consegue enxergar um monte de coisas. E durante o curso, né, Dudu? O cara vai aprendendo sobre Vitrúvio, um monte de coisa assim, né? E vai fazendo o quê? Eu vou retirando aos poucos. Eu gostaria de ouvir de vocês, para quem não me conhece, se realmente hoje já deu para tirar um pouco desse esbranquiçado, né, que a gente não enxerga o que está acontecendo na nossa carreira. E depois que você tem uma córnea transplantada, ou seja, eu vou fazer aquilo que o cara do rádio falou para mim. Eu vou pegar a minha córnea, vou fazer uma doação, né, e vou entregar para vocês poderem enxergar do jeito que eu enxergo. É mais ou menos essa analogia que eu gosto de fazer. E a gente tem um monte de coisa. Até hoje eu tenho coisas que eu também não percebo. Continuo estudando e continuo tentando melhorar. Por isso que eu trouxe a Kellen para estar com a gente também, para ela contribuir com isso, né? Outra maneira que eu gosto de comparar é pilotar um avião. Vinha conversando com o Caco, né, antes da gente começar hoje. Outra analogia muito forte a gente pode usar para entender o que faz uma carreira decolar, né, é o avião. Então eu vou mostrar para vocês hoje 4 gráficos que eu desenvolvi, que para mim simbolizam aqueles painéis de controle que a pessoa precisa para poder fazer o avião sair e chegar no lugar de destino. E a gente vê que os jornalistas, isso vem desde os anos 60, 70, né? Eles sempre usaram esse verbo decolar para a carreira. A carreira dos Beatles decolou, né? A carreira de não sei quem decolou, o Caco de Oliveira decolou a carreira, assim, cara. Então, o verbo decolar é verbo que vem da aviação. Então a gente tem que utilizar esse tipo de conhecimento. O que faz um avião voar? Né? Existem 4 forças, 2 a favor e 2 contra o avião voar ou não. E a gente tem que saber e trazer isso para o nosso mundo como artista. Né? Quem é que é o nosso o ar que dá sustentação para o avião? Tem que saber fazer essa analogia. Então muitas pessoas às vezes sonham, né, em ter um Boeing 747, um avião para 600 passageiros, ou seja, ter um show lotado de gente, mas o que ele tem de capacidade é de pilotar um Cessna para 2 pessoas. E é o que acontece. Então como é que a gente ganha envergadura no planejamento da nossa carreira
Para a gente poder ter aquele público dentro, porque os passageiros do avião correspondem ao quê? Ao público. Então, se você montou um Cessninha e você está se divertindo, dando pirueta com ele, que legal para você, né? Que bom. Só que se você queria encher aquilo de gente, não vai caber. Porque o teu planejamento, a tua carreira, a tua visão, não cabe tudo isso de gente dentro. Então você vai continuar tocando sempre para um público pequeno. Por quê? Ah, por que as pessoas não vêm? Porque o teu planejamento não é para encher de gente. Tá bom até agora? Estão gostando? Muito bem. Quem quiser falar alguma coisa. Serginho, posso botar você para falar? Não, você fala? Depois? Então tá bom. Então eu vou chamar alguns também que quiserem. Não só o Serginho. Dudu, fala não? Opa, pode ser. Vou chamar alguns que já foram transplantados de córnea por mim anteriormente para dizer se valeu a pena a cirurgia ou não, né? Estou aqui também com o Lucas, da Chronix, que é o exemplo número 1 que eu tenho agora dessa parceria entre coaching executivo e curso de gestão, que vai falar, né, na hora da troca nossa aqui. Então vamos lá, vamos ver. Se é pessoal que é do samba, a maioria, agora eu vou testar vocês. Quantos de vocês já leram esse livro? Levanta a mão. Serginho, como é que você foi ler esse livro? Fala aí. Por causa minha, né? Tá bom, respondeu, né? Agora, olha só, gente, vocês prestaram atenção no título? Muito feliz o título. Gente, a gente lê muito mal. A gente lê muito mal. Arthur Schopenhauer, né, um dos filósofos que eu mais gosto, ele dizia que ler é um processo muito difícil, ele falou. Quando ele escreveu a frase, ele falou, eu estou há 60 anos tentando aprender a ler e não aprendi até hoje. Isso quer dizer que não é que ele não sabia fazer uma leitura superficial, ele sabia, ele não sabia ler profundamente. Mas olha que título impactante, é a construção do samba. Não é o surgimento do samba, não é a história do samba, é a construção. Construção indica para nós o quê? Inteligência, certo? Planejamento, certo? Ninguém constrói sem conhecimento e sem planejamento, sem orçamento. Alguém aqui já construiu alguma coisa sem orçamento? Com orçamento e tudo. Quem é que já construiu alguma coisa com orçamento e deu certinho? Não estourou 3, 4, 5, 6 vezes o orçamento, né? Então olha que título feliz. E olha como a gente não presta atenção nas coisas. Por que eu fui descobrir esse livro? Porque ele estava trabalhando exatamente com o quinteto Sambaí, né? E como a minha área é do rock, eu não gosto de oferecer uma coisa que eu não tenha 100% de certeza de que vai dar certo. Eu gosto de dinheiro limpo. Eu gosto de dinheiro, mas eu gosto de ganhar um dinheiro que eu sei que a pessoa vai olhar para mim e falar, cara, o que eu gastei contigo, valeu cada centavo. Né? Porque é chato. Então, como eu estava com eles, né, para fazer o curso com eles, eu peguei, fui pesquisar, achei esse livro e me debrucei para estudar esse livro. Porque está tudo ali. A construção do samba está dizendo como é que os antecessores de vocês, os caras que vocês idolatram e amam e interpretam música, como é que eles fizeram para entregar para vocês o que vocês têm hoje. É até uma questão de respeito, de herança, saber o quanto que eles sangraram e morreram e deram sangue para você estar aqui, vivendo daquilo que eles criaram, como eu fiz também, dentro do heavy metal. Por isso que eu consegui do Kiko, nossa, você ensinou o Kiko? Sim, ensinei o Kiko, está lá o depoimento, está lá. Kiko Loureiro é Kiko Loureiro hoje, porque ele aprendeu na escolinha do Vírus, como ele falou ali, todas as bandas, Sepultura vinha de Minas para São Paulo tocar, eles iam fazer show com quem? Com a gente. Então, é uma responsabilidade. Então, olha que interessante, né? Por que eu botei o Donga ali, né? Muito bem. O que vocês sabem sobre o Donga? Uau, o Serginho, o pessoal não pode falar. Só os que não fizeram o curso. O que a gente sabe sobre o Donga? Compôs o primeiro samba gravado pelo telefone. Muito bem. Quem foi que falou? Desculpa. Muito bem. Obrigado. Mas será que foi o primeiro samba gravado ou foi o primeiro samba registrado? Registrado. Está vendo que interessante? A sua contribuição está correta.
mas ele só se tornou histórico, né, pelo telefone, até porque você vê pela inteligência dele, nessa questão de fazer o marketing no bom sentido, porque o telefone era a bola da vez. Então ele já pegou um título de uma coisa que estava recorrente na sociedade, e aí, o que fez dele entrar para a história não foi só ter gravado esse samba, mas ter registrado. E dentro desse livro tem lá a cópia do registro no cartório. Então, quando se fala em construção, por isso que o autor falou construção do samba e não origem do samba, criação do samba. É construção. Porque quando você vai fazer uma construção, o que você tem que fazer? Você não tem que conseguir alvará, não é assim que funciona? Né? Você tem que conseguir um engenheiro responsável, não é assim que funciona? Então, se você vai fazer uma carreira na música, você também tem que se cercar de profissionais que vão te dar essa condição. Por isso que eu botei o Donga ali logo em primeiro lugar. E por que eu estou falando do Donga? Quando eu comecei a estudar o curso de gestão, eu comecei a estudar os artistas gringos. Primeiro porque a minha área é o rock, e segundo porque os gringos têm uma padronização muito maior. O brasileiro é aquele cara que se está bom, está bom. Não importa se está certo, se está errado. Né? Tem uma vez que eu assisti um artista brasileiro conhecido, que eu não vou falar mal dele, mas eu só vou falar o que ele fez. Vou contar o pecado, mas não vou contar o pecador. Ele foi tocar no festival de Montreux, na Suíça, e quis dar de bacana, que o brasileiro é o cara que respira música, né? O brasileiro anda ritmado, essa coisa toda, e começou a xingar os técnicos, xingar mesmo palavrão em português, tudo quanto é palavrão em português, e obviamente o tradutor não estava traduzindo como devia, mas o cara entendeu, ele se gabando. Vocês gringos se acham muito porque vocês têm técnicas, quero ver, eu preciso de mais swing, eu preciso mais... Ele queria falar palavras da música que não são técnicas, e zoando, e o cara bem frio, o suíço lá, ele olhou para ele e falou assim: enquanto você não falar em tons e frequências, eu não vou mexer um botão. E aí acabou a conversa. Ele xingou ali 15, 20 minutos falando palavrão. Ele foi bem simples. Enquanto não falar em tom e frequência, eu não vou mexer. É aí que a gente apanha. É aí que a gente apanha. Uma vez também outro artista grande, famoso, né? Da época, Toquinho, Vinícius, a turma toda, estava sendo entrevistado, acho que era no programa do Serginho Grosman, e ele começou a fazer aquela rasgação de seda para o artista brasileiro, que é o cara que exala a música, e ele muito humilde respondeu: mas os gringos, eles batem a gente por causa da técnica, por causa da persistência, por causa dessa questão técnica da coisa. Então ele não deixou receber todos esses elogios, e é verdade, eles são extremamente técnicos, né, nesse ponto, e acabam sendo superior. No show que eu fiz, um dos shows da turnê do Colin Hay, era no João Rock Festival, lá em Ribeirão Preto. Vocês que são do samba talvez não conheçam, mas estava lá toda a nata do rock brasileiro, né? Lobão, e Pete, o Charlie Brown estava vivo, aí estava tudo lá tocando, J Quest. E quem que ia encerrar o show era o Colin Hay. Na hora que ele sobe no palco, a galera que estava assistindo o show e curtindo durante todo o dia acordou. Tipo, opa, agora o negócio é sério. Então o barulho da plateia cresceu 10, 20 vezes de volume. Porque os caras não entram para brincar. É de uma precisão, é de uma coisa absurda, assim, absurda, é surreal. Então as pessoas percebem isso na hora. E é para isso que minha contribuição como ser humano, nesse sentido, é tentar ajudar os que estão nessa luta a crescer nesse ponto. Uma coisinha pequena que você aplicar do que você ouviu hoje, ou do curso, você já vai sentir a diferença, né, Dudu? O Alexandre Green, que não está aqui hoje, mas está sendo também representado pelo grande nobre parceiro, ele sempre fala: Caio, a tua apostila é um negócio fantástico. Abriu, leu, aplicou, aconteceu. E toda conquista que ele tem, desde que ele fez o curso comigo, ele faz questão de me ligar, ou mandar para o WhatsApp e falar: Caio, ó, está aqui mais uma comprovação de que o teu trabalho funciona. Porque não é meu trabalho. O que eu fiz? Eu peguei, estudei, está lá, essas são as regras. E você vai receber o livro de regras, siga as regras e você vai conseguir. Não fui eu que inventei. Eu simplesmente aprendi fazendo, estudei e trouxe para vocês.
Então vamos lá, segundo, não, só um pedacinho que eu queria falar para vocês sobre isso, né? No grande clássico, né, diz o seguinte: quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba. O meu, o que ele fala? O que está escrito lá, pessoal? Anel de bamba, entrego a quem mereça usar, e vou ficar no meio do povo espiando. Vocês já pararam para refletir sobre essa música? Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Depois eu vou chamar alguém para cantar. Capo, canta? Não, brincadeira. Tem jeito, tem um monte de cantor bom aqui, né? Então, né? O meu anel de bamba. O que quer dizer isso, o anel de bamba? É o ritual de passagem. É o mestre passando para o discípulo que ele está pronto. E o que aconteceu, principalmente na música dos anos 80 para cá, anos 90, 2000, se esqueceu de que a música é um ritual. E você não passa se você não tiver a bênção do seu padrinho, do seu mestre. É por isso que surge tanta coisa ruim, porque os caras saem, né, quem já comeu coisa que não estava ainda pronto, né, assado, cozido, frito, sabe como é ruim comer coisa crua. Então existem padrões, esses padrões eram mantidos pelos mais velhos. Quem entrava numa roda de samba antiga, você não entrava lá, o molequinho começava, dava lá um poderio. Quando você estava pronto mesmo, o cara ia lá e te dava o anel de bamba. Posso morrer. Então é mais ou menos um pouco do que está acontecendo aqui. Né? Tentar passar para vocês todo esse conhecimento, para que vocês possam absorver, botar em prática e também levar para uma próxima geração um dia. Vou dizer assim, ó, isso aqui eu aprendi, isso que tem que fazer para conseguir fazer sucesso. Então eu gosto muito dessa expressão do meio. E olha só, eu vou ficar no meio espiando, porque não é qualquer um que recebe o anel. Então você vê, ele está lá, o velho sambista, ele está lá só olhando. Deixa eu ver, como eu estou fazendo agora, eu estou vendo quem é que está com o olho assim, quem é que está com o olho assim. Quem é que, graças a Deus não vi ninguém mexendo ainda no celular. Mas é assim que a gente está observando quem é que vai herdar esse patrimônio cultural, para a gente poder levar adiante. Então, olha só, anel de bamba. Quando eu estava com o Carlton Coffey na turnê, tá vendo o anelzão dele ali? Tinha um anel de ouro enorme com o leão de Judá, né? Porque o Rastafari é uma mistura, né, do judaísmo com as religiões africanas, e ele estava com aquele anelzão. Um dia eu conversei sobre isso com ele, né? O poder, e falando também já sobre figurino. Né? Tem gente que pensa que figurino é você se vestir diferente. Figurino é um trabalho duro, né, Serginho? Tem que achar o seu arquétipo, não é isso? A turma lembra, né? Tem que descobrir quem é o seu arquétipo psicológico para você criar o seu personagem. Só assim que você nunca vai ser esquecido. Então, tudo isso é trabalho duro, é conhecimento sério. Se você está no mercado da música e você não entrou sem estar pronto, já era para você, né? Chiquinha Gonzaga. O que a gente sabe sobre a Chiquinha Gonzaga, né? Vou abrir alas que eu quero passar, não é isso? Alguém já parou para analisar a letra dessa música? Foi a primeira música que fez a Chiquinha ficar famosa. Estou certo ou estou errado? Não é? Olha, a música já é uma declaração do que ela veio fazer. Se a gente analisar músicas, isso tudo vocês vão ver no curso. Eu estou dando hoje para vocês algumas pinceladas para vocês saírem daqui com as pulgas atrás da orelha, várias delas, né? Quando ela começou, ela fez intencionalmente. Já veio, ó, abre alas que eu quero passar. Abre que eu vou passar. E ela passou. Mas muita gente pensa na Chiquinha só como um grande talento artístico, não presta atenção na área da gestão da música. Hoje nós temos a Sanjef, não é isso? Quem foi que criou a primeira associação de músicos e artistas da história do Brasil foi essa mulher, Chiquinha Gonzaga. Então eu escolhi hoje, né, o Donga, a Chiquinha, vou falar da Carmen Miranda e do Pixinguinha. Escolhi esses quatro. Por uma razão, porque antes eu escolhia sempre os meus heróis do rock internacional, mas eu queria mostrar para vocês que os brasileiros, em qualquer lugar do mundo, pode ser o Brasil, faz também. Então eu escolhi duas mulheres de 100 anos atrás, né, para quem, as mulheres que conhecem a história das mulheres,
Sabe que há 100 anos atrás, por exemplo, se você fosse casada, para você viajar de trem, por exemplo, para visitar parentes, você tinha que ir no juiz, junto com seu marido, e ele tinha que assinar uma autorização, porque quando você entrava no trem, o homem olhava, é casada? Cadê a autorização? Vocês sabiam disso? Não. Mulheres sabiam disso? Era assim que funcionava. Então, quando eu estou falando da Chiquinha Gonzaga, eu estou colocando uma pessoa que a gente pode pensar, mas para o homem é mais fácil, para o homem branco é mais fácil, para o negro é mais difícil, para a mulher é mais difícil. Sim, obviamente que a gente sente isso todos os dias, a gente vê. Só que eu escolhi esses 4 exatamente para ninguém sair daqui e falar, para ele é fácil. Não é fácil. Imagina 100 anos atrás uma mulher, a tecnologia que tinha na época, a sociedade que tinha na época. E olha o que ela fez, olha que bacana. Como é que ela divulgava? Não tinha mídia social, né? Ela pagava um molecote, um menino, para sair na rua vendendo. Ele saía com uma bolsinha cheia de partituras, porque não tinha CD, não tinha pendrive, não tinha nada. Tinha só a partitura, você vendia, porque naquela época muita gente sabia tocar piano, e o moleque ia pela rua vendendo, né, e voltava com as remessas esgotadas. Olha que legal, paralelamente ela se envolveu nas causas abolicionistas e republicanas. Participou dos festivais artísticos para arrecadar fundos para a Confederação Libertadora, que se encarregava da compra de alforrias. Então, quando você pensa na Chiquinha Gonzaga só como artista, né, se algum de nós fizesse só o que ela fez como cantora, já estava de bom tamanho, não estava? Né? Quem não gostaria de deixar uma herança do tamanho dela? Né? Mantenha com a mão do jeito que está, senão, isso é o contrário. Fala, gente. Tem 2 aspectos aí também que é importante falar, que é o seguinte. Eles já fizeram marketing, assim, tipo o Donga, ele fez a música também pelo telefone, porque havia um comentário no Rio de Janeiro em que determinadas casas de jogo era avisado, a polícia avisava antes, ó, nós vamos o chefe da aí. polícia pelo telefone, isso aí. Aí ele pegou isso aí que estava assim como um dito popular, sim, e transformou em música. Então isso ele pegou uma coisa que já estava no ar, né? No ar. Isso. E pá! E a Chiquinha também. Ou abre alas, todas as mulheres queriam falar isso. Sim, ela se tornou a voz. E ela se tornou a voz feminina, né? Muito bem, obrigado. Então, até porque, por causa dela contratar esses moleques para sair vendendo música nas ruas, o pai dela desertou ela. Vai para fora, mulher de honra não faz isso, botar criança para ficar gritando seu nome pela rua, nome é lá. Olha, atraente da Chiquinha Gonzaga. Minha filha, o pai dela era militar. Era uma vergonha total, ela foi deserdada por causa disso. Mas olha que interessante, né? Não tem todos os detalhes aqui, mas ela, por exemplo, se ela via um negro que ainda era escravo e tocava muito bem, ela entrava em desespero, porque ela queria que ele estivesse tocando e ele não podia. Então ela fazia essas, arrecadava dinheiro e comprava a liberdade do cara. Ó, acabou a escravidão para você. Você tem ideia da dimensão do que é isso? E a gente reclama que não consegue achar um lugar para tocar, não consegue não sei o que. Olha o que essa mulher fez, cara. Ela enfrentou a família, ela fez um sucesso tremendo e ainda trazia de carona, arrecadava dinheiro. Eu não consigo aumentar o meu cachê. O problema é seu. Vá trabalhar mais pesado que você vai ver como é que ela conseguiu arrecadar dinheiro para libertar os... Nós estamos falando de libertar escravo, gente. Isso é forte, a mulher não parava. A gente choraminga por nada, né? E a outra coisa que ela fez ali, olha só, outra campanha que Chiquinha se iniciou por volta de 1913, foi a luta pelos direitos autorais. Como aqui, né, o Dudu falou que já trouxeram o pessoal. Ela foi para a Europa e descobriu que o Fred Figner, que era dono da Casa Edison, que era a casa publicadora e primeira que vendia gramofone no Brasil, ele era tipo o bambambam do mercado da música no Brasil. Ele estava pirateando as partituras dela na Europa. E ele pensou que ela ia ficar contente, tipo, que legal, minha música está sendo divulgada. Ela falou, contente, caramba. Foi lá e botou ele no pau e conseguiu tirar dinheiro do homem para poder pagar os direitos autorais. E ela criou, então, olha só, a associação, o Conselho Deliberativo, olha que bonito lá, da Sociedade dos Autores Teatrais, que também envolviam os músicos. E ali, eu coloquei ali, ó, pessoal, é a carteirinha
de sócio de ninguém mais, ninguém menos do que Heitor Villa-Lobos. Então, olha que senso de associação, né? Então, de parabéns por estar toda essa turma reunida aqui. Isso é uma grande conquista. Nunca minimiza ou menospreza isso, por favor. A mesma coisa o Pixinguinha, né? Não coloquei tanta coisa, não coloquei nada escrito, mas o Pixinguinha é a mesma coisa. Você sabe o que o Pixinguinha fez pela música brasileira? Ele internacionalizou a música brasileira. O Pixinguinha montou uma banda chamada Os Oito Batutas, uns caras muito fera, né? O equivalente aos jazzistas, né? Como tá aí, olha só, é Pixinguinha e Louis Armstrong. Então, quando eu falei para vocês no começo da fala sobre parâmetro, olha o parâmetro que ele alcançou. Estava lá, pau a pau com Louis Armstrong. Dá para vocês entenderem isso? Ele conseguiu. Ele levou lá. No caso ali, a corrente, né, que é de não quebrar a corrente do passado com o presente, no caso. Que é o que vocês estão fazendo hoje. Por isso que eu escolhi esses caras do passado, para a gente ter esse senso que o gente falou de corrente mesmo, né? O Vinícius se apoia no Pixinguinha, Sim. abraçando, como quem diz, eu estou nessa corrente. Sim, e você é o mestre, né? É isso que ele está falando, você é a raiz. Mas olha só, com quem que ele está lá? Com o Juscelino Kubitschek. Você sabe o que eles estavam fazendo ali? Também montando a Ordem dos Músicos do Brasil. Que tanta gente odeia desnecessariamente. Porque se você não tem uma autarquia para defender, isso já era para você. Não vou falar aqui porque eu vou acabar apanhando, né? Ah, aquele maluco está defendendo a Ordem dos Músicos. Mas é verdade, gente. Não que eu goste, mas ela é tão ruim quanto a nossa classe. Essa é a coisa. Ou na OAB não tem sacanagem, não tem corrupção. Ou qualquer outro órgão de classe também não tem. Obviamente que tem. Na medicina, imagina, né? É mais para um açougue do que para médico aquilo ali. Eu sou de família de gente da medicina, então eu acompanhei isso de perto. Mas então o Pixinguinha, ele criou os Oito Batutas e foi para a Europa. Era para ele passar 3 ou 4 meses, acabou ficando 2 anos lá. Sucesso estrondoso. Uau, a música brasileira, aquele cara no Brasil que não ganhava nada, passou a ganhar mais. E o Pixinguinha fez isso de caso pensado, tá? Não foi sem querer, ele estava dormindo e veio uma ideia, eu vou para a Europa. Não! Imagina quanto planejamento para uma banda brasileira com 8 membros ir para a Europa, fazer a turnê, tudo isso é muito planejamento, é muito trabalho. Sabe, é importante quando a gente lê, como o Schopenhauer falou, ler com profundidade, tentar imaginar esse cenário. Mas ele fez de caso pensado, como é que eu vou fazer a música brasileira ser respeitada? Vou estourar na Europa. E a gente hoje recebe benesses desses caras. Da Chiquinha, do Donga, do Pixinguinha, todos esses que a gente tem hoje. Então é até meio que vergonhoso a gente não honrar o que eles fizeram por nós. Ficar como hoje tem essa coisa de mimimi, né? Ficar, ai, ai, né? Até o próprio nosso amigo Donga colocou isso na letra da música, né? Ai, 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 joga as mágoas para trás, meu rapaz. Então, vamos parar de chorar, né, Dudu? Vamos botar o barco para correr. E a última de hoje é a Carmen Miranda, né? Começar então fazendo esse elo que o meu amigo Jesus falou da Carmen, do Pixinguinha. Não sei quem já estudou aqui a carreira da Carmen Miranda. Mas a Carmen Miranda teve como maestro dela o Pixinguinha durante 10 anos. Então vocês imaginam. Durante 10 anos, o orientador, o mestre da Carmen Miranda era nada mais, nada menos que Pixinguinha. E foi ele que cantou a bola para ela. Vai para fora. Vai para os Estados Unidos. Ela só estourou fora por causa da orientação do Pixinguinha. Vocês estão entendendo porque o título daquele livro é A Construção do Samba? Não está tudo, isso aí foi coisa que eu estudei em um monte de outras biografias. Mas eu quis usar aquele livro de referência para vocês lembrarem. Tem que ser pensado, tem que ser construído, não vai acontecer de fora para dentro, é de dentro para fora. Foi assim que o vírus fez sucesso. Ninguém chegou para nós e falou, poxa, vocês são os caras legais, nós vamos investir em vocês.
a gente tinha que bolar as coisas. Nós queremos ter um negócio tipo 15, assim, como é que nós vamos fazer para sair fogo? A gente queimou muita coisa até chegar. Inclusive nós mesmos. Tomamos muita cacetada de pólvora até aprender a controlar aquilo tudo. Hoje em dia é proibido, né? O bombeiro não ia deixar. Mas vamos ver, agora vou fazer uma pergunta para vocês. Essa aqui é a irmã da Carmen Miranda, e quem conhece a história sabe que ela é cantora muito melhor que a Carmen Miranda, muito melhor. Por que ela não fez sucesso? Por que ela não fez sucesso, pessoal? Alguém quer arriscar? Oi? É porque ela não queria pagar o preço que é necessário para se produzir. Exatamente, porque ela não queria. E a Carmen Miranda, apesar de ser muito inferior a ela, estava disposta. Então a questão é sempre qual é a disposição de espírito que você tem para alcançar o que você quer. E ninguém saberia quem era a irmã da Carmen Miranda se não fosse pela Carmen. Também não tem nada demais, mas é uma questão de que você está disposto a fazer. Você quer fazer história? Como foi quando eu comecei a ver aquelas revistas saírem a partir dos anos 2000, com o meu nome nelas, eu falei, nossa, cara, aquilo rendeu. Daqui uns anos vai ter outras pessoas lendo aquelas revistas e falam, olha, tinha lá aquele cara, sabe como é que ele fazia, entendeu? Que eu estou falando para vocês. Então, vale a pena se esforçar. Vale a pena a gente se planejar, a gente se produzir e estudar. Então, quem é que sabe qual foi a primeira profissão da Carmen Miranda antes dela se consolidar na música? Meus alunos não podem falar, porque eles estão quietinhos. Ou talvez não lembre, né? Quem é que arrisca? Quem não arrisca, não? Petisca, não é assim? Quer falar? Não faz ideia, né? Então, quando a gente pensa em Carmen Miranda, o que a gente pensa, gente? Qual é a primeira imagem que vem? Um monte de fruta na cabeça, não é isso? Pois é. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco daquela banda que tinha caras que trabalhavam na área que eles precisavam, mas não usavam? Contador, jurídico. O primeiro trabalho da Carmen Miranda foi ser chapeleira. Por isso que eu vim com o meu chapéu característico hoje, E vocês talvez não, mas se vocês encontrarem, aquele cara com aquele chapéu cheio de dente, uma mistura de Crocodilo Dundee com Indiana Jones, Isso é inesquecível. Mas a Carmen Miranda, ela trabalhou muitos anos como chapeleira. Naquela época Paris era a terra, da moda, e ela copiava, saía lá em Paris os chapéus e ela no Rio fazia as cópias para as mulheres no Rio de Janeiro ficar desfilando com os seus chapéus. E olha que interessante a inteligência dela. Primeira coisa, ela sabia o valor de um chapéu. Vou fazer, e fez. Depois a gente lembra pelos outros balangandãs, Mas a inteligência dela foi tão grande que quando ela viu que ela precisava incorporar o que é ser brasileiro, ela pegou e foi para a Bahia. Porque ela falou, foi lá que o Brasil começou. Então é de lá que eu vou beber. É lá da fonte. Olha que interessante. Isso aqui eu sou do samba. Você já esteve na Bahia? Não, então não foi batizado. É que nem para São Paulo não comer pastel de feira. Então você não é paulista, Você tem que comer o pastel na feira, senão você não é do japonês. Se não for japonês, não vale, Então olha que inteligência que ela teve, que planejamento, ela foi beber. E aí ela conhecia um cara que ninguém sabe quem é até hoje, um tal de Dorival Caymmi, E ele se apaixonou pelo trabalho dela e falou, eu preciso fazer uma música que vai ser puro marketing. Claro que não existia esse termo na época, e ele falou, deixa eu mostrar tudo que ela tem. Ele fez aquela música, o que a baiana tem, Tem saia de renda, tem, Tem brinco, tem pulseira. Ele foi descrevendo o quê? Figurino, gente. Era uma aula sobre figurino. Agora, se alguém pegar o figurino de vocês, quando vocês apresentam, será que dá para fazer uma música que ficasse tão característica? Não dá, Então não espere fazer o sucesso que a Carmen Miranda fez se vocês não fizerem as mesmas coisas. É como aconteceu ali com o vírus.
Quando a gente vê, se a gente quer ser igual o Kiss, nós vamos ter que fazer alguma coisa desse tipo. E as pessoas, quando viam, os jornalistas corriam atrás da gente, ia fazer matéria sobre heavy metal, o vírus, porque as melhores fotos eram as nossas. Porque o cara já olhava e falava, pô, esses caras são do rock e são bons. A foto tem que dizer isso. Né? Além das 150 carreiras, tem um camarada aqui que está assistindo a palestra agora, que eu fiz a direção artística do álbum dele, e quando eu falei para ele que a Carmen Miranda tinha ido para a Bahia, não deu 2 semanas, ele me manda umas fotos dele lá na Bahia. Ele fez melhor que a Carmen Miranda, ele foi direto na aldeia dos Pataxó, da onde nasceu o Brasil, né? Brasil, na onde começou a nossa terra, até então chamava-se Pindorama, né? A terra dos coqueiros. Não é isso, Anderson? Estou correto? Então tá ali ele. Muito bem, obrigado. Eu fiquei, poxa, nada como você ter bom aluno. Cara, eu mostrei para ele, olha onde é que eu estou, estava ele lá na Bahia, no meio dos índios, me trouxe um CD dos Pataxó de presente, né? Ou seja, tem preço, sucesso tem preço. Se você quer receber muito pelo que você está fazendo, você também tem que dar muito, é recíproco, né? Tem que fazer. Muito bem, estão gostando, pessoal? Já tá limpando a córnea um pouquinho, não? Sim. Já deu para pensar um monte de coisa, né? Quem fez o curso naquela época, eu lembro, tinha gente que me ligava, ó, cara, você não tem um troço para dormir aí, não? Porque eu estou sem dormir várias noites, né? Quem conhece Manuel Poladian aí? Levanta a mão. Muito bem. Tá vendo como a gente tem que se instruir? Gente, a gente precisa... Manuel Poladian é o maior empresário musical brasileiro. E por que eu digo que ele é o maior? Não só pelos feitos, mas de todos... Eu estudei empresários também. Eu estudei vários empresários de banda internacional para saber quem era o bam dentro da coisa toda. Né? Nós temos, por exemplo, o Paul McGuinness do U2, que é padrão fera. Né? Nós temos o Rod Smallwood do Iron Maiden. Quando você vê essas bandas que são muito assim, pode apostar que o empresário também é muito assim. O Doc McGee do Kiss, né? Ah, eu queria ter um empresário assim. Então, tudo bem, faça o que o Iron Maiden faz, o que o U2 faz, o que ele faz, você vai ter um empresário assim. Mas olha que interessante, vamos focar mais nesse gráfico aqui embaixo e nessa matéria, que é uma coisa que os brasileiros não têm e os gringos têm, que é profissionalismo. Olha o que diz a matéria, né? Sócio-capitalista, como Manuel Poladian reanima carreiras em declínio, comprando na baixa e vendendo na alta. Para os artistas brasileiros, o empresário Manuel Poladian é como um remédio amargo. Olha só. Ninguém gosta de engolir, mas em alguns momentos da vida, quando o público some e os discos param de vender, uma colherada de Poladian pode ser um poderoso tônico para tirar uma carreira da UTI. A última prova foi a Gal Costa, tal, não sei o que, tá, passou a receber no último público um mês, mas vamos pegar aqui no finalzinho, né? Pulou de 30 para 45 mil reais o cachê. Olha aqui, ó, ele é um empresário que devemos usar apenas em alguns momentos da carreira. Então olha que pobreza de espírito, mesmo com os nossos maiores artistas. Não querem pegar pesado. Você nunca vai ouvir um depoimento desse, por exemplo, do Bonovox do U2, sobre o empresário deles. Ah, o Doc McGee, Paul McGuinness é sensacional, mas só de vez em quando. Não tem de vez em quando. Então, olha que interessante, por que eu estou usando isso? Pela questão de parâmetro. Esse gráfico é muito precioso. O que aconteceu? Que eles estavam ganhando 30, foi para 45, 15 para 50, 20 para 40, 10 para 50, 25 para 100. O que o Poladian fez? Focou. Fez o que eles não estavam fazendo. Não tem milagre. Vamos fazer esse show ficar bom. Vamos mudar o que for necessário mudar até virar padrão. Mas para você saber o que é padrão de qualidade, você tem que ter estudado o padrão. Se você não tem parâmetro, você não sabe se está bom ou se está ruim. Como o cara que eu falei que ficou xingando lá os técnicos suíços, ele falou, cara, enquanto você não falar em tons e frequências, eu não mexo. Então olha que interessante para vocês verem, né, como é a opinião de um brasileiro sobre os artistas brasileiros. E tem um outro pedacinho aqui bem interessante, essa segunda parte eu não só vou pegar ali em cima, olha aqui, ó. Nesses anos todos de carreira você deve ter visto vários artistas sem talento alcançar sucesso
e talentosos que não conseguiram espaço. Quais artistas você considera injustiçados? Essa é forte, essa que eu estou passando para vocês agora é um remédio para lá de amargo, né? Quem já tomou benzetacil vai saber que vai tomar agora. Olha o que ele diz, gente, não existe artista injustiçado. Se ele tem talento e não fez sucesso, é porque tem alguma deficiência de caráter. Nada se constrói sozinho. O artista precisa ter alguém honesto ao seu lado, que fale a verdade. Na medida em que a carreira avança, ele precisa se cercar de pessoas profissionais, deixar o lado amador. A maturidade profissional demora de 5 a 6 anos. É preciso ter paciência e trabalhar bastante. Gente, um conselho desse é riquíssimo. Você está ouvindo do melhor empresário musical do Brasil. Então leva tempo, né? Agora vamos lá. Como é que nós estamos de tempo aí? Eu estou sem agora. Tá bom, então. Estão gostando, pessoal? Muito. Tá bom, gostei de quem fala. Estão ou não estão? Vamos lá! Muito. Muito bem. Gente, assim, né? Espero que vocês realmente tenham uma mudança, né? Na atitude. Quem está acertando, fique contente com o que está acertando, né? Tem até gente que acerta, mas depois acaba deixando para trás, né? A carreira é difícil de manter. Vamos lá, 10 erros do mercado da música que podem detonar o seu negócio. Tá? Vamos lá, o erro número 1. Gente, eu já vi assim as pencas, as dúzias de gente errando nas mesmas coisas. Número 1, achar que sucesso é sorte. Já foi comprovado cientificamente que sorte não existe. Sorte, do jeito que a gente pensa, simplesmente ela não existe. A sorte foi provado, através de inúmeros estudos, que a sorte é resultado de preparação. Porque quanto mais bem preparado você está, mais as situações, quando aparecem, você está apto a preencher. Então, tire essa ideia. Se você não deu sorte até hoje, é porque você não está se preparando, como o Polladian falou. Porque quando você começar a se preparar, a sorte começa a aparecer. Nossa, nunca apareceu tanto, mas não foi sorte no sentido de que, de repente, as coisas melhoraram, porque você se preparou. Nossa, mas vocês do vídeo tiveram muita sorte. Nós não tivemos sorte nenhuma. A gente trabalhou duro. Então, primeiro erro, achar que existe sorte. 2, o mercado da música é muito difícil. Não, realmente ele é muito difícil. Mas se você fizer o pensamento inverso, pelo fato dele ser muito difícil, quem fizer bem feito ganha a coisa toda. Vocês entendem isso? O mercado, por exemplo, se vamos pegar um exemplo aqui de qualquer artista grande, vamos pegar a Ivete Sangalo, por exemplo, né? A Ivete Sangalo tem padrão mundial, tanto que ela foi provando. Ela fez o DVD no Maracanã, depois foi fazer lá no Madison Square Garden. Não sei se vocês já viram a história disso. Ela estava em Nova York comprando tecido para a turnê nova, para o figurino. Olha que interessante, né? Aí que você vê, ela não está comprando qualquer roupa, ela foi estudar tecido lá em Nova York para compor seu novo trabalho. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir, não tem, mas aqui no centro de Florianópolis você vai achar. Brechó, o melhor lugar do mundo para você achar figurino bom é brechó, e barato, né? Mas ela estava lá, claro que ela só estava indo para Roma porque agora ela podia ir, né? Ou seja, ela foi construindo devagarzinho. Quem já viu o depoimento lá, passou até no Faustão uma vez, ela vendia aquelas quentinhas, né? Aquelas marmitas. Você já viu isso alguma vez? Não. Ela vendia que ela tinha um Fiat 147 que tinha que empurrar cada vez que ligava, e tinha um cara que gostava, ajudava sempre ela, né? Era um amigão dela, ajudava a distribuir as quentinhas sem pedir nada. Aí quando ela se tornou famosa e foi lançar a carreira solo dela, ela pegou o cara e mandou para ele, ele tinha passado no concurso do Correio, uma coisa assim. Ela foi lá, mandou para ele a passagem de avião, mais um dinheirão para ela, foi o crachá. Você vai ser o meu diretor. E até hoje esse cara que ajudava ela com as quentinhas lá atrás, é o cara que tem até as senhas dos cartões dela. Tem tudo, porque ela aprendeu a confiar nele. Quando ele estava lá atrás, ela não era ninguém. Mas ela estava lá em Nova York, toda feliz, comprando lá seus tecidos, quando ela ganhou os ingressos para ver um show da Beyoncé. E foi ver o show da Beyoncé e falou, não é tanto assim, isso aí eu consigo fazer já. Tá vendo? Questão de parâmetro. Isso aí eu já dou conta.
E foi lá e montou o show no Madison Square Garden. Isso é sorte ou é planejamento? Mesmo o DVD que ela fez no Maracanã, cara, você fazer um show aqui no Orlando Scarpelli é uma coisa, botar 15 mil pessoas, é bonito. 15 mil pessoas no Maracanã é uma vergonha total, é um risco. Você tem que saber que você tem que, pelo menos, dar a impressão que aquilo está meio cheio, não meio vazio. Então tudo isso é feito como? Por acaso? Não, é cálculo. É planejamento, é esforço. Então o mercado da música ele é difícil, sim, ele talvez da arte em geral é o pior que tem para trabalhar por causa dos próprios artistas, né? Eu não quero, eu nasci com esse dom, eu sou bonito, todo mundo tem que me prestigiar, e não quero fazer trabalhos mundanos, terrestres, né? Não pagar conta, fazer parte da Sanjefa, coisa assim, né? Eu tenho que fazer, cara, tem que fazer. Se você pensa que os caras lá fora ganham aqueles milhões de direito autoral, por quê? Porque eles fazem parte das associações, a ASCAP, né? Eles fundaram aquilo tudo. Por que eles ganham milhões? Porque trabalharam para isso, não veio do céu. Ninguém chegou e falou, tadinho daqueles artistas, eu vou dar o que eles merecem. Pelo contrário, quando eu estava na turnê do Cohen Rei, estava dentro da van, indo de um lugar para outro, ele estava lá mexendo no celular dele, ele olhou para mim e falou, lá se foi minha aposentadoria. O que foi? Perdi a causa na justiça para a música The Land Down Under, quem conhece, né? O hino da Austrália. Porque tem um pedaço ali das flautas que ele colocou, que era de uma música dos aborígenes, e os advogados espertalhões conseguiram entrar na ação, na justiça, e tirar, ela perdeu o dinheiro. Então, só para vocês terem uma ideia dessa noção de como é que as coisas funcionam, né, de uma forma, ou como o Carlton Coffey falou para mim, cara, quando você é bem sucedido na música, você tem que ter 3 advogados e 3 contadores, e nenhum pode conhecer um ao outro, para você ser fraudado o mínimo possível, né? Porque você vai ter 3 números diferentes, e 3 contadores, e um não pode saber que o outro existe, para você poder olhar e ter pelo menos uma noção do quanto que estão te roubando. Então ninguém deu nada de graça, isso foi construído. Como a gente viu ali a Chiquinha Gonzalez, imagina que legal, cara, vamos fazer um show para comprar a alforria daquele cara, pô, o cara é um baita de um clarinetista, vamos tocar, vamos lá, ia lá e pô, tá aqui, ó, você tá livre agora, vamos tocar com a gente pelo Brasil todo. Imagina que legal, e a gente vai fazer um show nosso, fica choramingando. A mulher fazia um sucesso danado, ainda conseguia juntar dinheiro para libertar seus irmãos, né? Muito bem, número 3, o gênio. Ah, pô, mas aquele cara é bom porque ele é um gênio. Isso é outra falácia em qualquer área. Por que Einstein era um gênio? Porque ele trabalhava num escritório de patente industrial, aquelas coisas que você tem que ficar fazendo a mesma coisa todo dia, chato, né? Sabe o que ele fazia, gente? Ele lia, são patentes de gente inteligente que bolou coisas. Ele estudava, ele não ficava lá só carimbando e registrando patente. Olha que para ele aquilo ali era o melhor lugar do mundo. Todo mundo que bolou alguma coisa patenteava lá. E ele ia alargando a capacidade de pensar. E ele não ficava lá mexendo no WhatsApp, nada, né? Ele ficava lá pensando, até descobrir a teoria da relatividade. Assim como foi com Isaac Newton, ou Mozart, ou qualquer pessoa que a gente chama de gênio. A diferença do gênio para o não gênio é que o gênio ocupou a mente dele completa para fazer aquilo que ele amava. E os outros, não, só de vez em quando eu gosto da música, mas eu pego meu violãozinho, né? Uma horinha por dia. Não tem, é igual ao esporte. Se você toca um instrumento e você treina menos que 8 horas por dia, você nunca vai ser o número 1 em nada. É como atleta olímpico. Uma vez eu vi um cara que era o campeão mundial daqueles saltos ornamentais, assim, na piscina. O cara dava 300 saltos daquele por dia. Você tem noção do que é subir aquelas escadinhas? Sair da piscina já é um trabalho difícil, né? O cara sair 300 vezes, sair da piscina, subir aquelas escadinhas todas, 300 vezes e pular todo dia. Por isso que ele era o melhor do mundo. Então na música não tem gênio. Né? Quando você estuda, por exemplo, quem gosta de rock, o Ed Van Halen, por exemplo, ele conta na biografia dele que o pessoal saía para passear, né? Namorar e beber, saía às 7 horas da noite, chegava às 7 horas da manhã.
Quando eles saíam 7 horas da noite, o Ed Van Halen estava tocando guitarra. Quando eles voltavam 7 horas da manhã, o que ele estava fazendo? Tocando guitarra. Foi o primeiro show de rock que eu vi na minha vida, 1983. Janeiro de 83, ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Mudou o vírus, foi o vírus, e minha vida mudou como um todo, vendo o Ed Van Halen e o resto da banda na minha frente. Mas ele não era um gênio, ele simplesmente ficava 12 horas por dia abraçado com o seu instrumento. Então não tem. Se talento existe dom existe, claro, se não tiver dom e talento, você nem entra na coisa. Isso não é a garantia de sucesso, isso é o mínimo. É como você vai pegar um emprego, tem que ter esse segundo grau completo. Né? Ensino médio, isso é o mínimo, não é garantia. Então você ter dom e talento para qualquer coisa é o mínimo, você não tem, você nem entra. Muito bem. A mãe coruja. Todo mundo conhece a expressão, né? Mãe coruja. Mas o que é isso, mãe coruja? Como é que a gente aplica isso na prática? É quando você começa a achar que o teu trabalho, por exemplo, o que é mãe coruja, ou pai coruja, vô coruja, é aquele que acha, meu neto, ele já sabe falar com 2 anos, que maravilha, ele é um gênio. Qualquer criança com 2 anos fala, desculpa, mas ele não é isso tudo. Corujar quer dizer que a gente dá mais valor para aquilo que a gente tem do que aquilo realmente vale. Isso atrapalha muito a sua carreira, porque ninguém pode falar para você. A história original é que a águia e a coruja, elas eram amigas na floresta, e a coruja teve seus filhotinhos, e foi falar para a águia, e a águia falou, tá, mas como é que são os seus filhotes? Me fala, que eu sou ave de rapina, para eu não comer, porque você é minha amiga. Ela falou, é fácil, quando você chegar ali perto daquele morro, tem aquela árvore assim, os passarinhos mais lindos que você vê ali são os meus. E certo dia a coruja estava chorando, a águia encontrou, o que aconteceu? Comeram meus filhotes. Ai meu Deus, quem fez uma coisa dessa? Foi pesquisar, a águia foi perguntando, quem foi comer os filhotes? Foi a águia. Mas como que ela fez isso? Não, porque coruja, a senhora falou que os seus filhotinhos eram os mais bonitos, sem querer ofender, os seus eram os mais feios. Quem já viu o filhote de coruja sabe, bota depois no Google Imagem para ver, né? Então essa história de ser coruja, então a gente tem que ter a cara para nós mesmos sermos autocríticos, né? Mas deixar os outros também criticar. Eu já trabalhei com um monte de gente que veio me contratar. Na hora que eu falei a primeira coisa, acabou o contrato ali. Porque como médico, se você me contratou para fazer a direção, né, Anderson? Fazer a direção artística, tem que ser que nem o Anderson fez. Eu só falei que a Carmen Miranda foi para a Bahia, 2 semanas depois ele estava lá. Fora outras peripécias que ele fez. Eu citava o nome do livro, ele falou, esse aqui eu não tenho, só tenho PDF. Na outra semana ele já vinha com o dele e um para mim de presente. Ó, está aqui, trouxe. Né? Então, a gente só consegue as coisas se a gente faz. A gente faz as coisas, senão simplesmente é uma regra que não acontece. Então, ser coruja, não deixar ninguém falar mal do seu trabalho, e nem você mesmo, é uma das coisas que acaba com muita carreira. E eu já passei muita gente. Aqui na região da Grande Florianópolis, você tem 2 tipos de pessoas da música que me conhecem, né? Dos que me conhecem. Os que me amam e os que me odeiam, né? Muito bem, rótulo. Muita gente não gosta de ser rotulado. Claro que existem rótulos que não são benéficos. Mas todo mundo precisa ter um rótulo. Você vai no supermercado, você compra um sabão que não tem rótulo? Não compra. Né? Você compra uma cerveja que não tem rótulo? Ninguém compra. Então, muita gente não gosta de ser rotulado, mas o rótulo é o óbvio. Você tem que ter um padrão de imagem, um figurino, uma coisa, senão ninguém te pega, né? A evolução natural, como eu falei, nada evolui naturalmente. Existe planejamento e esforço. O mito do semideus, né? Quando a pessoa acha que ele é bom demais, eu sou um músico, eu não sou que nem um advogado, um médico, essas pessoas mundanas, eu sou músico, aí já era para você, né? A meca musical, você achar que você ir para São Paulo ou Rio vai fazer você estourar, isso é uma besteira. Não que não seja importante, mas se você não conseguiu se fazer no seu lugar, lá você não vai conseguir fazer também. Eu já vi muita gente, todo dia, enquanto nós estamos conversando aqui agora, tem gente chegando lá em São Paulo, Rio, largando tudo para tentar a carreira musical lá, e não vai dar certo. Porque se eles não eram sucesso na cidade deles, não vão estourar lá, de jeito nenhum.
9, né? A coisa do rei Midas, aquele que tocava tudo e virava ouro. Essa coisa que não existe também, né? Tanto que rei Midas morreu de fome, porque tudo que ele tocava virava ouro, ele ia comer, a comida virava ouro e ele não podia comer, né? E por último, o Santo Graal, você achar que vai achar uma fórmula mágica e vai te fazer ser bem sucedido, coisa que também não existe, você vai ter que estudar para valer, né? Agora, o que acontece se a gente não conseguir sucesso? Os bloqueios. A nossa mente pode ter vários tipos de bloqueio, bloqueio cultural, bloqueio ambiental, organizacional, bloqueio intelectual de comunicação, bloqueios emocionais e bloqueio de percepção. Né? A nossa mente tem que ser treinada, e aí que o trabalho da Kelly, eu estou contente dessa parte, não vou colocar, porque vamos ficar sem tempo. Quem já viu esse livro aqui? Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Gente, altamente recomendado, né? Quem quiser fazer o curso comigo vai estudar ele a fundo. Mas aqui tem um gráfico sensacional, só para vocês conhecerem do que você precisa fazer para alcançar os resultados que qualquer pessoa de sucesso alcança. E ele depois, o mesmo autor, o Stephen Covey, lançou o 8º hábito, que é a grandeza. Você ser grande de espírito. Carmen Miranda, por exemplo, ela só entregava os vestidos dela, os figurinos, para mulheres costureiras que ela achava que mereciam. Você não era só um bom costureiro, você tinha que merecer. Porque ela sabia que na hora que alguém fizesse o modelo novo da Carmen Miranda, aquela mulher que até então passava necessidade ficava rica. Então isso quer dizer grandeza. Quando você consegue pensar não só em você, mas pensar nos outros. Quando você para de pensar só na sua banda e vem aqui para a Sangef pensar na coletividade, né? Então existem 4 mercados que a gente pode estar. O interdependente, que é quando você alcança o teu próprio sucesso e você faz a tua coisa. O mercado informal, que é onde a maioria das pessoas trabalha. O mercado comercial, que é essa música descartável, né, que a gente tem hoje muito no sertanejo universitário, ou seja, cada um tem o seu estilo hoje em dia, que é um estilo puramente comercial, não traz conteúdo, né? E o último, franquia cover, quando você, né, vive de tocar, por exemplo, cover dos Beatles, cover do Led Zeppelin, cover, não sei o que, a tua vida de músico é tocar as músicas dos outros. Todo mundo que faz isso gostaria de estar no interdependente, onde você é sucesso e criador do seu próprio trabalho. Mas isso não é uma tarefa fácil, né? Para isso você tem que trabalhar o teu pessoal, a tua gestão, o teu artístico e depois disso o seu marketing. Lembra que eu falei para vocês do painel do avião? Esses são os gráficos que constituem o painel do avião. E muita gente que está na área só quer trabalhar o artístico, porque é o que aparece. Primeiro você tem que ter pessoal disposto a trabalhar. Quer ver, você quer assustar teus colegas? Só chegar para eles e falar assim, vamos colocar mais 2 dias, um dia de ensaio a mais, sua banda fugiu. Acabou a sua banda. Como é que nós estamos? Horário? Tá bom. Então, esses gráficos a gente tem que ter na nossa frente. Tá bom. A gente tem que ter na nossa frente esses gráficos para a gente poder estar visualizando o tempo todo. Não adianta você ter visto isso hoje ou depois de ir lá fazer o curso de gestão com a gente e depois jogar fora. Esse é que nem o piloto. Ah, já olhei, está tudo bem. Na hora da decolagem, não preciso mais olhar meus reloginhos. É assim que funciona, não? O piloto fica olhando para os seus relógios de quando até quando? De antes de decolar até depois de pousar, não é assim? Então é assim que funciona. Você tem que ter noções básicas. Tem que avaliar de vez em quando como é que está o pessoal, como é que está a minha gestão, como é que está o meu artista, como é que está o meu marketing. Você tem que avaliar isso diariamente. Quando eu estava na turnê lá do Colin Hay, eu estava com um músico que tocou, gravou algumas coisas para os Stones. E aí ele falou que o Mick Jagger é conhecido como Bookman, né, o homem do livro. Ele diz que ele entra no avião, a primeira coisa que ele faz é sentar com o contador dele para ver quanto dinheiro eles têm, como é que a coisa está funcionando. Por isso vocês querem saber porque que os Stones têm 200 anos de estrada? Por causa disso, né? Outra coisa importante que eu já falei bastante é o quê? Como é que a gente monta uma carreira de sucesso? Né? Você tem que ter parâmetros, como eu acabei de falar, você tem que ter seus próprios conceitos
e você tem que ter políticas de trabalho. O que é política de trabalho? Horário de ensaio. Quando você está na casa de show, respeitar o horário da casa. O dono da casa não precisa te buscar no intervalo para você voltar para tocar. Você está rindo do quê? Não acontece com você lá, não, então tá bom. Mas é isso, gente. Política é política de trabalho. Uma vez teve um show da Cláudia Leite ali em São José, na Beira-Mar, não sei se algum de vocês assistiu, há muito tempo atrás, aniversário da cidade. A mulher atrasou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Quando começou 40 minutos de atraso, tinha ali umas 30, 40 mil pessoas. Você sabe o que eles começaram a gritar? Ivete. Exatamente. Cara, sabe o que é vergonha alheia, né? Você ficar com vergonha das besteiras dos outros. Ivete! Ivete! Cara, você já imaginou, cara, 30 mil pessoas gritando o nome do teu concorrente principal? Por quê? Porque a Ivete não faz isso. Não tem 40 minutos de atraso. Então isso significa o quê? Parâmetro, conceito e política. Não se atrasa. É política. Se você tem isso como... A gente pensa que política é o que a gente vê, né, na política administrativa, mas políticas são regras que você põe. Nós ensaiamos 4 vezes por semana. Não quer? Arrivederci. Né? Nós temos um figurino que a gente vai bolar em conjunto, mas é assim, assim. Não veio? Tchau. Senão você não faz. Políticas. Então esses reloginhos que eu estou apresentando para vocês são a maneira de vocês se conduzirem. Outro importante é esse aqui, que são os degraus, né? Para você poder mensurar em que lugar da carreira você está. Né? Que é a questão da prematura, né? Nascimento sem passar pelo processo que o nosso amigo Poladian falou. Tem gente que para em outros estágios, né? Por exemplo, ali deixa eu ver aqui, tem coisa aqui. Né? A incubação, o trabalho duro, a zona de conforto, o momento da virada, o desgaste e a consagração. A maioria das pessoas, como não participou da incubação, ou seja, não criou direito o seu trabalho, você não tem uma imagem sonora, como acontecia nos artistas antigos. Né? Quem gosta de rock, por exemplo, antigamente você ouvia 3 segundos da guitarra de algum guitarrista, você já sabia quem era. 3 segundos, esse aqui é o Anziano, esse é o AC/DC, esse aqui é o Brian May, é Queen. E assim para todo mundo, voz a mesma coisa. Né? Por quê? Porque você tem que ter o teu trabalho já pronto. Né? Tem gente que para na zona de conforto, agora já estou ganhando bem, não é o que eu queria, mas já estou bem melhor, já tive bem pior, então eu vou parar por aqui, porque vai dar muito trabalho chegar lá na frente. Né? Depois o famoso momento da virada, quando você realmente começa a ganhar bem de verdade. Só que o perigo é exatamente o que vem depois, que é o período do desgaste. A maioria das bandas termina ali, a minha banda terminou ali, o Vírus. Sepultura separou ali. Os Beatles acabaram ali. Elvis morreu ali. Então são coisas que você precisa conhecer para não te pegar de surpresa. Né? Agora, falando um pouquinho, né, sobre o trabalho com a Kelly, a diferença é exatamente isso. Né? Quando você tem um treinador, vocês estão vendo ali o Bernardinho, né, como treinador, e esse filme também é bem legal, né? O Homem que Mudou o Jogo é uma história real. Por quê? Né, eu queria chamar o Lucas aqui para falar um pouquinho dessa experiência. O Lucas, então, está comigo, ele fez o curso comigo há 9 anos atrás, é isso? Mais ou menos, né? E o Lucas hoje tem um projeto bem legal, inclusive quem quiser fazer o curso de gestão, que a gente vai estar divulgando ali com a Mari também, na entrada onde vocês vieram, para quem estiver interessado, pode fazer uma pré, tá? Sem custo nenhum, já coloca lá, eu quero saber mais desse curso, ela vai te dar toda a programação, os valores, para quem quiser participar, e o curso vai ser realizado no espaço multicultural da Cronos, que pertence ao Lucas. E o Lucas, então, tá? Ele comigo há muitos anos, já fiz a direção artística, já fez o curso, já fiz o programa de formação, e dentro do que ele conseguiu, quando eu comecei o trabalho com a Kelly fez então algumas sessões de coaching para direcionar o que eu não conseguia fazer. Olha a novidade que eu estou trazendo para vocês, é isso, é a parceria do professor de gestão com a coaching, porque ela vai ajudar você a alcançar
aquilo que em teoria você viu comigo, se maravilhou, mas não sabe como fazer, por onde chegar. Então eu queria que o Lucas falasse um pouquinho do trabalho da Chronix e como é que foi essa passagem, né, de mim para a Kelly. Obrigado, Lucas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sei que está um pouquinho já tarde, mas eu quero falar de uma forma rápida aqui como foi esse trabalho do Caio e da Kelly. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui vive de música de verdade e quem tem um trabalho e usa a música como uma sobrevivência, como um hobby ou como uma... como eu posso dizer? Um segundo trabalho. Pode levantar a mão. Quem realmente vive de música, gente, de verdade, do seu projeto? E quem aspira e quer de verdade? Legal, tá bem equilibrado, né, Caio? Legal, né? Tá bem equilibrado. Com certeza, vocês que já vivem da música assim como eu, querem crescer. É verdade ou não é? Então, essa galera aí que já faz a diferença, já consegue sobreviver, quer crescer mais, quer conduzir melhor a sua carreira? Então, eu vou contar aqui o meu depoimento, gente. Fazem mais ou menos, Caio, o quê? 9 anos, né? De 9 a 10 anos que eu fiz o curso de gestão das primeiras turmas lá na Estácio de Sá. E eu sempre fui uma pessoa onde eu tinha um espírito, onde eu queria muito saber por que eu não conseguia. Eu era uma pessoa que eu queria entender qual é essa diferença entre por que ele consegue e por que eu não posso, por que eu não posso ter acesso a essa informação. Então, quando eu me deparei, quando eu tocava no circuito de bares e shows locais e regionais e até bares, eu me questionava por que eu tenho que tocar cor, porque eu quero tocar minha música. Por que eu não posso fazer isso? Foi onde eu me deparei com o professor Caio, numa entrevista do Bom Dia Santa Catarina, de manhã. Eu me formei na área de recursos humanos, na gestão de segurança do trabalho. Isso também me ajudou muito na minha carreira, voltando naquela questão de usar a sua profissão em prol do que você quer. E aí, quando eu li aquele livro, Transformando Suor em Ouro, eu vi que sucesso é uma coisa, mas você transformar o seu suor em ouro é outra. Cara, é muito louco isso, entendeu? E eu vi que o empreendedorismo estava dentro de mim, porque você precisa construir alguma coisa. E quando eu li no livro que talento por si só não basta, eu me deparei assim, cara, não é só talento, me desculpa. Eu vi um monte de gente boa tocando e não chegava em lugar nenhum. E tem até uma coisa que o Caio fala muito, que o músico sai do bar, mas o bar não sai do músico. E é um problema. Às vezes as pessoas me convidam e eu fico pensando, dá uma vontade, porque a gente quer ir. Mas chega um momento que a gente tem que se colocar numa posição. Então faz 5 anos que profissionalmente, eu conheci o Caio há 8, 9, a gente desenvolveu esse trabalho da Chronix. A gente desenvolveu um trabalho voltado para a educação musical. Essa educação musical nos posicionou fora do circuito tradicional, que é de covers, que é um circuito onde tem muita disputa, e por conta disso eu fui para o Sebrae e peguei toda uma consultoria também. E chegando numa fase onde a gente construiu um trabalho fundamentado em educação musical, com um trabalho de literatura e música, que é esse trabalho aqui. Aí você vê aqui. Esse é o nosso quarto álbum, o nosso quarto CD. O Caio nos deu toda a consultoria artística, né, Caio, do trabalho, produção também musical. E o que acontece, rapidamente, para a gente não prolongar. Então faz 4 anos que a gente fundou, depois desse trabalho, fazendo um plano de negócio no Sebrae, com consultoria e tal, eu percebi a diferença entre você buscar apoio profissional para você elevar o seu trabalho artístico e administrativo. Gente, até hoje eu luto contra o espírito de liberdade do artista, porque a gente quer ficar voando, a gente quer ficar beleza, vamos tocar,
Mas, cara, pé no chão. E eu vi, quando eu recebi o primeiro boleto, a minha esposa está aqui na frente, ela me ajuda a administrar o nosso trabalho. Primeiro boleto do Imposto Simples, e eu pensei, pô, cara, que negócio é esse? Tem que pagar imposto? Eu liguei pro contador, pô, que negócio é esse? Tem que pagar imposto agora? E os shows chegando, e aí você tem que... Pô, você tem que negócio é esse então? Que mundo é esse? E aí eu me deparei com a verdade nua e crua, que é empreender, que é gerir o seu negócio, que é você ser o dirigente da sua estrada. Tá? Né, Caio? Então, entre muito... E aí a conclusão disso faz 4 anos que a gente, de uma sala, a gente chegou num espaço multicultural, aí nomeamos espaço multicultural Chronics. Lá estamos localizados em Barreiros. Conheço o pessoal de Sambaí, a gente tem uma similaridade de trabalho, cada um trabalha nos seus nichos. E a gente vem percorrendo aí um trabalho de literatura e música com escolas, feiras do livro, espaços culturais. Depois de 4 anos, nós temos 12 pessoas na nossa equipe, entre professores e administradores do espaço. Vou te falar para vocês que ainda não está sendo fácil, economicamente o país vive um período de oscilação, mas eu vou te falar, eu não trocaria o meu trabalho de antes por esse. Hoje a gente vive, trabalha com oportunidades e também a gente faz 4 anos que a gente idealiza um festival estudantil de música em São José. Ano passado a gente fez o Festival Catarinense de Música Estudantil, né, Caio? Na qual o Caio idealizou e a gente, como espaço multicultural, produzimos. E a Chronics, depois que eu conheci a Kelly no ano passado, a gente idealizou um projeto de formatação, de posicionamento, não só local, mas nacional, onde a gente conheceu uma assessoria de imprensa em São Paulo, que apoiou todo o nosso trabalho, e através dele nós gravamos um videoclipe. Eu estava falando com o Serginho agora, acho que mais de 6 meses que a gente não se encontra. Ele me falou que assistiu o clipe e gostou muito, isso, e o Dudu também, a gente trocou uma ideia ali. Eu fico bastante contente com o retorno, porque a gente teve um processo de uma assessoria, onde ela, fundamentado nesses processos, gente, gerenciais, não só artísticos como administrativos, porque a gente tem que mudar o nosso mindset, a nossa forma de pensar. Isso é muito difícil. Então, uma consultoria, tanto do Sebrae, como um coach, um treinador, como um gestor artístico, ele faz toda a diferença. E eu tive que derrubar alguns dogmas da minha carreira, da minha forma de pensar. E eu tive que ser humilde e pensar, poxa, cara, eu preciso de ajuda, cara. A gente precisa de ajuda a todo momento. E pode estudar carreiras profissionais, hoje eu estudo. Inclusive, ontem eu vi uma palestra do Flávio Augusto, que é um cara que é um empreendedor nato aí brasileiro, sobre gerir a sua carreira, abraçar oportunidades e dar oportunidades para as pessoas. Então a gente construiu uma carreira, a Chronics hoje, a gente, além de uma banda, a gente tem um espaço multicultural onde tem 12 pessoas ativamente trabalhando, mais de 220 alunos, e lá em São José, onde uma média de 15% são bolsistas. E a gente agora está entrando com o ensino profissionalizante, onde a gente está entrando com a parte primeiro agora de teatro, e já temos a data do Festival Estudantil, e recentemente a nossa conquista foi estar no Show Livre. Quem conhece, quem é músico sabe, é um programa online, um programa idealizado pelo Clemente, que o Caio conhece, eles se conhecem, da geração dos anos 80. Nós estivemos no palco do Show Livre e alguns programas de TV lá em São Paulo, mostrando esse nosso trabalho novo, que é o Clipe Super, que é o nosso novo trabalho, que é um novo clipe, e a junção entre a música com a literatura. Tem 7 contos idealizados junto com 7 músicas, e esse trabalho nós estamos levando para os Sescs de todo o Brasil. Então, só para falar para vocês, um trabalho pautado em planejamento, consistência, e muito empreendedorismo e trabalho duro, gente, leva a gente, e vou falar para vocês, não é fácil, tá? Porque tem uma diferença. Primeiro você está trabalhando para alguém, daí você vai trabalhar para você. Quando você está trabalhando para você está num trabalho onde você é o seu próprio chefe. Como agora nós estamos passando por uma transição, como que eu me coloco no papel de coordenador para levar o projeto para frente,
porque chega uma fase onde a gente sente que a coisa para e a gente precisa puxar para frente. E aí o trabalho de coaches, o trabalho de professores e diretores, eles servem para elevar a gente para um outro estágio. Então não importa a idade, gente, não importa. Eu comecei isso com 28 anos, estou hoje com 35, fazem 5 que a minha família vive, sobrevive com as dificuldades que existem, mas com muito orgulho e de mostrar que a gente conseguiu. Eu conheci algumas pessoas aqui que tiveram um curso de gestão faz o quê? 4 anos, Caio? Mais ou menos isso, e muita coisa mudou, gente. Então é um trabalho de uma vida, tá? Todos os grandes artistas, atletas, eles viveram uma vida inteira focada em desenvolver sua vida, sua carreira e envolver toda uma vida em conjunto. Então, obrigado. Eu acho que meu tempo esgotou. Palmas para ele, tá, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Então, gente, isso aqui, o Lucas, como eu falei, me deu a ideia da gente estar junto aqui, né? Eu e a Kelly, para a gente poder mostrar como a gente conhece no esporte. No esporte é comum você ter o coach, o treinador, né? Ninguém consegue imaginar o Guga sem o Larry Passos, nem o Ayrton Senna sem o Nuno Cobra. E na música a gente não se tocou, nem nas outras áreas, né? O trabalho de coach é importantíssimo, então eu vou passar a palavra para ela, para a Kelly. Quer falar? Não. O que quer que eu fale? Eu acho que tem pouco tempo. Tá, posso terminar então? Você me deixa? Gente, o coach, assim, ele quer pegar você no reservado. Eu bato em público, ela bate dentro de casa, entendeu? É aquela surra caseira, né? Então, porque a diferença é essa, tá? Porque o que vai acontecer? Quem tiver interessado, como eu falei, né? A Mari vai estar lá. É só quem já está inscrito, ela vai pegar, né, preenche lá, vai levar uma folha também com todos os temas que vão ser vistos no curso, quantidade de horas do curso, quantidade de horas do coaching, que como eu falei para vocês, quem terminar o curso, né, durante o curso, são 4 semanas, né, um mês de curso, com 4 encontros, né, e ao mesmo tempo já vai estar recebendo assessoria, que nem agora, vocês viram isso aqui. Se já fosse uma sessão de curso com coaching, a Kelly já ia começar a sentar com vocês e dizer, olha, o que vocês vão fazer em cima disso? O que vocês vão fazer em cima daquilo, né? Ajudar você a colocar em prática o que é difícil. Então, para mim, na minha vida, é um momento importante, porque até então, todos esses, né, que estiveram comigo e confiaram no meu trabalho, não tinham ainda disponível esse outro acesso. Eu coloco para vocês o cenário e ela vai ajudar vocês, por isso que eu falei, moldar a mente, quebrar dogmas, né, como o Lucas falou, que é exatamente isso, né, a sua responsabilidade. A vida é 10% daquilo que nos acontece e 90% de como reagimos sobre isso. Porque a possibilidade do vírus fazer o que ele fez na época era zero. Assim como da Chiquinha, assim como da Chronix, né? Então é isso, as pessoas têm que escolher se você vai viver abaixo ou acima da linha da vida. Isso eu aprendi com a Kelly, né? Estou aprendendo e a maioria das pessoas prefere porque é mais fácil estar lá embaixo, né? E ela usa também a questão de você estar sempre usando desculpas, né? Sempre culpado, negação, vítima, não deu, a palestra do Caio foi legal, mas não é para mim. Eu sou um coitadinho, né? Aqui Floripa é muito ruim, não tem associação, não tem o SIC, não tem, quer dizer, tem, né? Tem associação, tem o SIC, ou seja, tem coisa, gente, a gente fez coisa muito pior em São Paulo. Então você começa a ser responsável, eu sou responsável. Se não deu certo, o único culpado é quem? Eu mesmo. Eu sempre aconselho quem faz a palestra, se amanhã comprar um espelho, se você não tiver, daqueles pequenininho. Porque todo dia você olha para ele e fala, você é o responsável pelo meu sucesso, né? Ou seja, você mesmo. Então a gente passa a ter propriedade, como o Lucas acabou de falar, né? Prestação de conta e, como a Kelly me ensinou também, você para de ser termômetro e passa a ser um termostato, é isso que é? Né? Qual é a diferença do termômetro para o termostato? O termômetro, se o mercado está bom, você sobe, se está ruim, você desce. O termostato não, ele regula. Chiquinha Gonzaga era um termostato, ela que regulou. Ah, o cara é escravo, vamos comprar, nós que vamos regular. A Carmen Miranda, o Pixinguinha, a Chronix, o Quinteto, Serginho,
Quer fechar? Dar uma palavrinha aqui para nós? Pode ser? Posso dar 2 minutos para o Serginho? Cadê o homem da casa? Pode? Então tá bom. Vou chamar o Serginho também, porque vocês de rock, né, o Lucas é mais da minha ala e o Serginho é da ala de vocês, já que vocês são a turma do samba. Eu agradeço, obrigado, Serginho. O Serginho vai falar como foi passar pelas duras mãos do seu professor. Gente, é muito gratificante estar aqui hoje ouvindo o Caio. Em 2011 a gente fez o curso com o Caio, já faz tempo, né? E depois desse bate-papo hoje eu sinto que a gente tem que fazer uma reciclagem. Está na hora da reciclagem, porque a gente colocou muita coisa em prática, fez a diferença na nossa história. Isso a gente sempre fala para o Caio. Ele bota o dedo na ferida, então assim, ele fala as verdades, isso é importante a gente ouvir. No nosso meio artístico é muito tapinha no ombro e, pô, que legal que tá teu trabalho. Só que às vezes, sendo que às vezes não é nem verdade, né? Então a gente realmente precisa de alguém que, não, tá legal, mas pode ficar muito melhor. E foi onde a gente fez um curso com ele, realmente transformou a nossa carreira. Logo em seguida a gente fez uma oficina de música nas escolas municipais e convidamos o Caio. O Caio deu primeiro módulo na oficina musical, oficina Faça a Sua História, que inclusive foi uma música que a gente compôs durante o curso, que enfim é uma música que fala sobre isso, fazer a nossa história, e uma música motivacional que pra gente é muito importante. E aí a gente fez uma oficina junto às escolas municipais, levamos o Caio e o Lucas também nessa segunda edição para fazer parte dessas oficinas com a gente. E eu sinto que a gente que vive da música, que quer viver da música, eu lembro uma coisa que me chamou muita atenção no curso, foi quando o Caio falou que os grandes artistas têm um controle absoluto da sua carreira nas suas mãos. Eles terceirizam, vigiando e supervisionando e com controle absoluto. E isso fez a diferença, porque em 2009, a nossa banda vai fazer 15 anos em dezembro. Em 2009, até 2009, início de 2009, a gente fazia parte de escritórios aqui, produtoras locais, e mesmo a gente se fazendo presente e tal, a gente sentia que o negócio não era tão bem cuidado, não existia uma confiança plena no que estava acontecendo. Foi quando em 2009 a gente pegou a carreira na nossa mão, e depois que a gente fez o curso, a gente realmente entendeu que assim, dificilmente alguém vai cuidar como a gente, né? Quase que impossível isso acontecer. Então a gente dividiu os setores conforme o perfil dos 5, então tu fica com esse, eu com isso tal, e reuniões constantes. Hoje a nossa banda se encontra no mínimo 2 vezes por semana para tratar dos assuntos. Ensaios, agora a gente está com um projeto de gravação, ensaios constantes também, sempre com a preocupação, e isso fez a diferença. Foi quando a gente botou o controle absoluto debaixo do nosso braço e a gente das cartas, tanto que depois disso a gente a gente namorou alguns escritórios, mas não deu certo, porque a gente vê que realmente esse curso também é importante, seria importante para as pessoas que querem ser empresários de artistas e que têm produtoras, porque às vezes também falta esse olhar dessa galera que vai conduzir a carreira do artista, né? Às vezes o cara só quer simplesmente sugar, pegar o dinheirinho e não pensa, não planeja, não cuida da carreira da maneira como, né, deve ser cuidado. Tem muitos talentos aqui que eu conheço, muitas pessoas importantes do nosso cenário, que fica a dica, eu recomendo esse curso. Realmente o Caio tem total chancela, um cara muito especial, e não só como professor, como pessoa também. Tá bom, Caio? E eu vou fazer de novo esse curso. Ô Serginho, então, valeu, obrigado, pessoal. Então assim, por uma questão de tempo, né, vou passar o microfone para o Dudu para fazer o encerramento aí, Dudu. E dizer para vocês, né, eu poderia até, quem quiser, o Anderson, o GT, né, o Capo também já passou um pouquinho das dores na minha mão. Quem quiser saber mais de como foi essa experiência... Só uma colocação final ali. No pode falar. A dificuldade do Serginho encontrar um escritório. Sim. Isso é a dificuldade do número baixo, de vezes.
novos bandas. Sim, mas você já viu a solução qual é, né? É você assumir o trabalho. Muitas vezes o escritório ele querer a grana na frente de justamente essa... Pois é, mas hoje, só quando você estabelecer o teu padrão, Isso. que você vai querer saber se você vai aceitar o trabalho dos caras ou não. Né? O Serginho até o momento já disse que por mais que eles tentassem renamorar alguns, não fechou. E é uma dica interessante que ele falou, de repente a gente pode sentar com esse pessoal, vocês que conhecem quem são, e fazer uma só para esse pessoal, que a gente trabalha com o mercado como um todo. Tá bom, gente? Eu quero agradecer, obrigado pela paciência, espero que tenham gostado. Como eu falei, informações, pode fazer a pré-inscrição, dizer só lá, não, eu tenho interesse. Aí você vai levar o preço, data, ver se você, né, tem condições, são só 10 vagas, o curso vai acontecer então diretamente no case que vocês acabaram de ouvir lá no Espaço Multicultural. Né, e vou deixar então o Dudu agradecer, muito obrigado pela oportunidade, parabéns para a Sangef, parabéns para todos. Espero que tenha sido, muito obrigado, Ivan, pelo ceder esse espaço, que também é tudo que eu falei, ele também poderia ter falado, porque nós somos da mesma geração, passamos as mesmas dores, até nas nossas conversas ele falou isso, né? Hoje em dia o pessoal fala, mas a tua música tem muita nota, né? Foi isso que ele falou, né? O pessoal nem quer tocar mais tanta nota assim, né? Mas obrigado, gente, boa noite para vocês e fica aí com o Dudu. Obrigado, Caio de Capa, obrigado, Kelly. E eu queria agradecer a presença de todos, em nome da associação, temos vários diretores aqui presentes. Hoje eu estou presidente da Sangef, Associação do Samba da Grande Florianópolis, e dizer que foi muito importante essa palestra, trazer o conhecimento não só para os nossos associados, mas para a comunidade musical. Agradecer os simpatizantes que vieram aqui prestigiar essa palestra. E agora cada um tem um livre-arbítrio para seguir realmente os seus caminhos e as suas escolhas. Muito obrigado, gente. Sucesso na vida de cada um aí. Obrigado por apoiar a Sangef. A Sangef precisa de históricos como esse, desses cursos, palestras e ações, para tornar ela cada vez mais robusta, para que a gente vá ao poder público com realmente força. A nossa associação tem que mostrar força. Então a gente mostrar todo esse portfólio, esse histórico de ações, é muito importante. A gente se posiciona para o poder público e para a iniciativa privada como uma classe unida e organizada. Então, sejam felizes, sucesso. Muito obrigado mais uma vez.